22 de agosto de 2010. Vasco e Fluminense entram em campo diante de 80 mil pessoas. Do lado de fora, uma tragédia. Pouco mais de 500 metros do Maracanã, um crime estava sendo cometido aqui neste local. Depois de perceber que um grupo de torcedores do Vasco estava sendo agredido por integrantes de uma torcida organizada do Fluminense, o jovem Antônio Marcos tentou socorrer os torcedores do Vasco. Gabiru, como era conhecido, não conseguiu conter a fúria dos agressores. Foi jogado ao chão e levou vários chutes na cabeça até ficar desacordado. Gabiru foi socorrido por policiais e trazido para este hospital. Com todos os ossos da base do crânio fraturados, ele não resistiu. Morreu 2 dias depois, aos 31 anos de idade. Essas pessoas que fizeram isso com meu filho, eu não quero vingança, né? Porque a gente sabe que as torcidas, eles querem briga. E dentro das brigas sai morte. E morte não é bom para ninguém. A violência deixou um adolescente de 11 anos órfão de pai, considerado por ele um exemplo. Dona Creuza já tinha alertado o filho, que era um dos diretores da Força Jovem do Vasco, sobre confrontos violentos entre torcedores. Ela própria quase foi agredida. Foi uma briga de torcida violenta. Eu estava esperando o ônibus e eu fui encurralada. Consegui sair numa viatura da polícia. E o que ele falou para a senhora, quando a senhora contou para ele isso? Ele ficou assim, perplexo, né? A irmã de Gabiru elaborou um manifesto por justiça e está fazendo da tragédia uma bandeira pela paz. A gente também fez um blog falando sobre o caso. Inclusive, esse blog é uma ferramenta para a gente entrar em contato com movimentos de direitos humanos, né, com outras mães que passaram pelo mesmo processo. A gente quer que o Marquinhos vire bandeira de paz, né, de justiça. Né? 2 inquéritos foram abertos, um para apurar quem matou o torcedor do Vasco e o outro para saber se houve participação das torcidas no crime com as punições previstas no Estatuto do Torcedor. 3 torcedores foram indiciados. O choque entre policiais e torcedores também faz vítimas. Nilton César, presidente de honra da Dragões da Real do São Paulo, aparece nessas imagens correndo de um policial. O rapaz evita o confronto, mas é atingido com uma coronhada. Com um dedo no gatilho, a arma do policial dispara. Com a bala alojada na cabeça, Nilton morre 4 dias depois. O sargento José Luiz Carvalho Barreto foi afastado das ruas, enquanto o processo que pede a expulsão dele da corporação não é concluído. A década de 80 foi marcada por conflitos nos estádios da Europa. Os hooligans ingleses atormentavam o Reino Unido. Foi nessa época que a violência começou a dar os primeiros sinais também no futebol brasileiro. Em agosto de 1995, a decisão da Supercopa de Juniores no Pacaembu transformou-se numa batalha campal. Torcedores da Mancha Verde entraram em conflito com as da Independente do São Paulo. Com paus e pedras, o confronto terminou com 102 feridos e um morto. O São Paulino Márcio Gasparim da Silva, de 16 anos. A Mancha Verde e a Independente foram extintas. Adversários ou inimigos? Cenas de violência gratuita? Vândalos que transformam qualquer local em praça de guerra. Agressão em nome do futebol? Eu sou de um tempo em que a torcida era uma só, mas eu vi essa transformação. Eu vi como é que essas torcidas organizadas surgiram e como elas se desvirtuaram também, né? Em alguns casos, elas passaram a ser gangues em vez de torcidas. Em um determinado momento, as pessoas começaram a passar a ter medo de ir aos estádios por causa das torcidas organizadas. Corinthians e River Plate disputam uma vaga para as finais da Copa Libertadores de 2006 no estádio do Pacaembu. O time paulistano é eliminado e os torcedores tentam invadir o gramado para agredir os jogadores. Foram cenas de violência em massa.
A partir daquele dia, este homem assumiu o compromisso de promover justiça e trabalhar para um projeto de ações de combate à violência no futebol. Eu vi que a nossa legislação realmente era muito falha. Exemplo, um dia nós surpreendemos um ônibus de uma determinada torcida com 40 barras de ferro para invadir a sede de uma outra torcida. Isso não configurava crime nenhum. Os líderes de torcidas organizadas concordam que existem facções internas que utilizam da violência para tentar ganhar status. Aqui tem todo tipo de gente, de todas as classes sociais. Então a gente tem todos os problemas que a sociedade tem, inclusive a violência. Mas o problema a gente tenta resolver da melhor forma. Tem suspensão, tem expulsão de associado. Muitos entram na entidade achando que é violência, é pra brigar e tal. Não, aqui a gente vem criado para contra o Santos. As cenas de vandalismo aconteceram no Campeonato Brasileiro de 2009, quando torcedores do Coritiba, inconformados com o rebaixamento para a segunda divisão, invadiram um gramado, brigaram com policiais e depredaram o estádio Couto Pereira. O incidente foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que aplicou a maior pena já vista no futebol brasileiro. O clube paranaense perdeu 30 mandos de campo e teve que pagar uma multa de R$610 mil. A punição exemplar contribuiu para que o Estatuto do Torcedor, criado em 2003 pelo Ministério do Esporte, sofresse alterações. O documento foi elaborado para proteger o torcedor brasileiro e combater a violência. 2 artigos, o 39A e o 39B, responsabilizam as torcidas organizadas e seus dirigentes por atos de violência causados por seus associados. Nós somos a favor que se puna sim, mas que se puna o indivíduo. Porque dentro do Estatuto Novo aí, o caminho que está levando é para se fechar os portões das torcidas. O ato de criminalizar quem pratica a violência no estádio está corretíssimo. Só que eu não posso responder por um ato ilícito de outra pessoa. A minha entidade não pode responder por isso. Mas o promotor público pensa de uma outra maneira. Infelizmente, 99,9% dos atos de violência no futebol passam, sim, por torcida organizada. Eu não sou contra a torcida organizada, mas acho que eles têm que ser organizados. E a Constituição permite a associação deles, desde que seja para fins pacíficos e lícitos. Para entender por que tanta violência entre integrantes de torcidas organizadas, eu vou entrevistar um rapaz que vai ter a identidade preservada. O que eu posso falar dele é que ele tem 25 anos. Bem, por que você gosta tanto de brigar? As torcidas do Flamengo, eles costumavam agredir nós vascaínos. Eles tomavam nossas bandeiras. Então, quando a gente vê esse cara, não adianta. A gente parte para a guerra mesmo. Tem jeito. Eles estando em maioria, minoria, o que importa é a gente acabar com a vida deles. E geralmente vocês usam que tipo de armas, por exemplo? Madeiras, pedras, fogos, bombas caseiras. Só não vale arma de fogo, senão perde a graça. Tem que ter o contato físico, tem que ter aquela adrenalina. Vocês têm outras torcidas aliadas? Temos. São Paulo, temos a torcida do Palmeiras, temos a torcida do Bahia, do Atlético Mineiro, temos lá do Grêmio, do Ceará. Cada ponto do Brasil a gente tem uma aliada. Até porque a gente depende de viajar para os outros lugares, a gente tem onde a gente guardar os nossos equipamentos, a nossa bandeira, né? Tem um lugar para a gente se hospedar. E uma proteção também que a gente tem das outras torcidas, que a gente está pisando num terreno que a gente não conhece, a gente está pisando num terreno desconhecido, campo minado. Então, se não tiver ninguém para direcionar a gente acaba não voltando. Vocês fazem emboscadas? Olha, já fizemos bastante. Já fizemos emboscada em trens, em ônibus, mas é mais fácil pegar a torcida adversária, que vem de fora, não sabe por onde anda, para em qualquer lugar. Já fizemos diversas emboscadas, já fizemos muita coisa horrível já aqui. As brigas acontecem porque a gente conhece eles, a gente sabe por onde eles andam, sabemos na horário de reunião deles, horário de saída, conhecemos os integrantes, a gente sabe tudo. E como é que vocês ficam sabendo dessas coisas todas? Tem algum espião? Mulheres, eles gostam muito de mulheres. Eles põem uma mulher lá,
as novinhas, como eles chamam, passa tudo pra gente, a gente fica sabendo de tudo. Você tem mais paixão pelo seu time ou vai mais pela fúria? Eu tenho paixão pela minha torcida. Meu time fica em segundo plano. A polícia vem fechando o cerco sobre aqueles que usam torcidas organizadas para praticar crimes. Em setembro de 2010, 12 pessoas foram detidas no Rio de Janeiro, acusadas de formação de quadrilha, porte ilegal de armas, homicídio e lesão corporal. Os responsáveis pela investigação disseram que os acusados chegavam a anunciar quais seriam as próximas vítimas em sites de relacionamento. Para a gente coibir os encontros de torcidas e violência praticada pela internet, nós temos hoje um serviço de inteligência praticado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e pelo próprio Ministério Público, onde a gente tenta identificar, inclusive esses sites, tem alguns inquéritos instaurados, para saber o provedor de onde é e identificar qual integrante da torcida que está praticando isso, quem é o autor de todo esse confronto. Daí a importância que eu digo do serviço de inteligência para que a gente possa identificar e prender essas pessoas. E se for o caso de provar que uma torcida organizada está por trás desses atos, como pessoa jurídica, de poder extingui-la ou bani-la do futebol por até 3 anos. Há 20 anos, o sociólogo Maurício Murad estuda a violência nas arquibancadas e fora dela também. Ele já escreveu vários livros sobre o tema e se deparou com números alarmantes nos últimos 10 anos. O Brasil é o campeão mundial de mortes de torcedores em decorrência de conflitos de torcidas organizadas. Isso comparando-se com o chamado primeiro mundo do futebol, basicamente a Europa e a América do Sul. Então, nos últimos 10 anos, o Brasil perdeu 42 pessoas, o que dá uma média anual de 4,2 mortos. O estudo mostra ainda que os agressores que se dizem torcedores têm entre 15 e 24 anos de idade. São, na sua maioria, de classe média-baixa e representam apenas 5% do total dos integrantes de torcidas organizadas. É uma minoria, o que mostra que as instituições de segurança pública se agirem de forma orquestrada em 3 níveis principais que devem ser articulados. Medidas no curto prazo de caráter repressivo, medidas no médio prazo de caráter preventivo e medidas no longo prazo de caráter reeducativo. O 2º Batalhão de Choque atua muito forte com ações preventivas, desde reuniões com torcidas, as fiscalizações do ingresso de material nos estádios e a conscientização dos torcedores. Esse é o segredo. Em São Paulo, são realizadas reuniões sempre 72 horas antes das partidas disputadas no estado, entre representantes das torcidas organizadas, da Federação de Futebol e do Batalhão de Choque. Com esse trabalho que a gente tem feito, eu acho que a violência está cada vez mais se dizimando. Por quê? Porque a gente traz o torcedor do organizado ou as famílias para junto, para que elas entendam que o futebol tem que ser uma diversão sadia. Acompanhamos a torcida Dragões da Real do São Paulo, do ponto de encontro até o estádio do Morumbi. Um churrasco para os integrantes da torcida evita que os grupos saiam separadamente para o estádio. Policiais do 2º Batalhão de Choque conferem os documentos dos motoristas, fazem revistas nos torcedores